Olá, hoje eu vou falar sobre dois algoritmos, que são o de Dijkstra e o de Bellman-Ford, que são dois algoritmos usados para resolver o problema do caminho mínimo. O problema do caminho mínimo ele consiste basicamente em encontrar a rota de menor custo entre os vértices de um grafo. Ele é a base lógica de sistemas de GPS ou roteamento de redes, entre várias outras coisas. E as duas estratégias para resolver esse desafio são o algoritmo de Dijkstra e o de Bellman-Ford, como eu havia falado. Agora eu vou falar um pouco sobre esses dois algoritmos. O algoritmo de Dijkstra ele utiliza uma estratégia gulosa para encontrar o caminho mínimo a partir da origem. Ele processa todos os vértices na ordem crescente de distâncias deles para o vértice fonte, e ele sempre começa a expandir a partir do nó com menor custo atual. E ele relaxa todas as arestas vizinhas desse nó, todas as arestas que emergem desse nó. A estratégia principal dele ele é uma abordagem gulosa. A cada iteração, ele remove da fila de prioridade o vértice com a menor distância para o vértice fonte e ele relaxa todas as arestas que partem desse vértice. Então, como ela é uma solução gulosa, a premissa é que a melhor escolha local vai levar à solução ótima global. Esse algoritmo ele tem uma restrição fundamental, que ele não suporta arestas com pesos negativos. É porque o algoritmo ele assume a premissa de que quando não é finalizado, ele nunca mais precisa ser revisitado. Ou seja, se existirem pesos negativos, poderia haver um caminho mais curto para ser descoberto após o fechamento do nó, mas o Dijkstra ele não volta atrás para corrigir. E aí acaba gerando um resultado incorreto, quando tem arestas com pesos negativos. A complexidade desse algoritmo ela é log de V, porque, principalmente por causa das operações na fila de prioridade indexada. No pior caso desse algoritmo, a gente visita todas as arestas e para cada uma realiza uma operação de inserção e atualização na fila, né, das outras. Inserção dessa aresta na fila e atualização das outras arestas para poder deixar ela em ordem crescente de distância e que custa log de V. Agora, o algoritmo de Bellman-Ford ele é baseado em programação dinâmica e ele consegue encontrar os caminhos mínimos mesmo quando existe aresta com peso negativo. Ele basicamente realiza múltiplas rodadas de relaxamento do grafo e ele corrige os caminhos que estão errados conforme vão surgindo as novas informações. A estratégia principal dele é uma abordagem de programação dinâmica. Ele realiza V-1 interações e a cada interação ele relaxa todas as arestas do grafo. Isso permite que os caminhos que estavam incorretos sejam ajustados posteriormente, conforme as interações vão acontecendo. Como ele consegue resolver o problema que Dijkstra não consegue? Porque ele tolera pesos negativos nas arestas. Então, mesmo que um caminho melhor seja descoberto tardiamente no algoritmo, ele consegue corrigir os valores nas próximas iterações, que é exatamente o que o Dijkstra não faz, porque ele não volta atrás, por causa da decisão gulosa definitiva natural desse algoritmo do Dijkstra, que é um algoritmo guloso. A complexidade desse algoritmo ela é O de V vezes E, porque em cada uma das iterações o algoritmo percorre todas as arestas do grafo. E ele é considerado exaustivo porque ele testa todas as possibilidades de relaxamento. Então ele garante correções mesmo em vários tipos de cenário, como por exemplo com cenário com arestas com peso negativo. Então a cada iteração desse algoritmo ele relaxa todas as arestas do gráfico, por isso que ele é considerado exaustivo. Agora, quando um grafo ele tem ciclos negativos, são ciclos cuja soma dos pesos é um valor negativo, isso torna o caminho mínimo intratável, impossível de ser encontrado. Por quê? Porque o ciclo negativo ele reduz o custo indefinidamente. Porque sempre existe um caminho melhor quando você dá mais uma volta no ciclo. Então, não existe um menor caminho assim finito definido para um gráfico que tem um ciclo negativo. O papel das iterações, a V-1 interações, elas garantem que todas as distâncias corretas sejam calculadas, porque qualquer caminho ele tem no máximo V-1 arestas, e na vésima interação, que seria a última interação do algoritmo de Bellman-Ford, se algum valor ele ainda for reduzido, significa que há ciclos negativos. Porque se for um caminho simples, ele já vai ter todos os valores calculados corretamente. Mas se ainda tiver algum valor para ser calculado na última interação, significa que tem um ciclo negativo, porque o grafo ele continua oferecendo um caminho melhor, mesmo após uma suposta estabilização esperada nesse grafo.
Agora eu vou mostrar aqui a execução dos dois algoritmos para esse grafo aqui. Essa aqui é o resultado do algoritmo Dijkstra, que ele deu um resultado incorreto, porque como o grafo tem uma aresta de peso negativo, acaba que o algoritmo não consegue computar esse PT desse grafo. E aqui o Bellman-Fork ele apresenta o resultado correto. Aí eu vou mostrar aqui o algoritmo e vou narrar como é que ele funciona. Aqui começando por Dijkstra, começando no vértice 0. Aí ele vai começar no vértice 0, ele vai relaxar as duas arestas que saem do vértice 0, vai computar os dois vértices, o vértice 1 com peso 1 e o vértice 2 com peso 10, que são os valores que representam as distâncias dele para a fonte. Aí, como o vértice 1 tem a menor distância, o próximo a ser expandido vai ser a partir do vértice 1. Então ele vai até o vértice 1, ele relaxa a aresta que sai dele, que é a aresta para o vértice 3, que tem um peso 2. Então, o vértice 3 ele fica com um peso 3, que é a soma dessas duas arestas que vão dar até ele. E aí, o próximo vai ser o vértice 3, porque ele tem um peso 3. O vértice 2 ele tem um peso 10, então o próximo vai ser o vértice 3. E ele vai relaxar a aresta que sai do vértice 3 até o vértice 4, que tem um peso 3, então o vértice 4 vai ficar com peso 6. E aí, o vértice 4 não tem nenhuma aresta saindo dele, ele seria o próximo, mas como ele não tem nenhuma aresta saindo dele, então ele é finalizado também. E aí o próximo vai ser o vértice 2, porque é o último vértice, com o menor peso que sobrou. E aí ele vai relaxar a aresta que sai do vértice 3. E isso ele relaxou o peso do vértice 3, que antes ele era 3. E aí como ele achou um novo peso menor, para um caminho menor para encontrar o vértice 3, o valor dele foi para 0. Só que como esse vértice já foi finalizado, não tem como ele relaxar a aresta que vai para o vértice 4, porque se ele tivesse como relaxar, como por exemplo no algoritmo de Bellman-Ford, o novo caminho mínimo para esse vértice seria 3, porque o caminho até esse vértice 3 aqui é 0, mais o 3, que é o peso dessa aresta, ficaria 3 para esse vértice aqui. Mas como esse vértice já foi finalizado e o algoritmo de Dijkstra ele não volta atrás, acaba que esse vértice, o caminho mínimo para ele fica incorreto, porque deveria ser 3, e na verdade ele termina como 6. Então o visual aqui mostra como ele está incorreto. Aqui no caso do algoritmo de Dijkstra, a decisão irreversível que faz ele encontrar o caminho incorreto seria exatamente na hora que ele relaxa as arestas que saem do vértice 0. Porque quando ele relaxa essas duas arestas, ele encontra que o vértice 1 tem peso 1 e o vértice 2 tem peso 10. Então ele começa o caminho pelo vértice 1, porque ele tem um peso menor. Mas isso é porque ele não sabe que o caminho do vértice 2 é o que vai realmente dar no caminho mínimo. E ele acaba computando o caminho incorreto. Agora aqui no algoritmo de Bellman-Ford, vou mostrar. Começando aqui do vértice 0. Ele vai computar, ele vai relaxar todas as arestas desse grafo. Relaxou aqui todas as arestas, começando por cima. Até aqui o Dijkstra já tinha feito. Aí ele relaxa a aresta que vai até o vértice 2, com peso 10. E depois ele relaxa a aresta que sai do vértice 2 até o vértice 3. E aí ele atualiza o peso do vértice 3. Só que nessa iteração ele não atualiza esse valor aqui. Ele não atualiza o peso do vértice 4 na primeira iteração. Só que a partir da segunda, ele relaxa todas as arestas de novo, não muda o peso do vértice 3, porque ele já tem um peso menor, que é o peso 0, que é o menor peso que esse vértice pode ter. Só que ele atualiza, ele relaxa a aresta que sai do 3, ele vê que o vértice 3 está com o valor 0 e a aresta que sai dele tem peso 3. Então, quando ele relaxa essa aresta, ele atualiza o valor do vértice 4. E é exatamente aí que difere do algoritmo de Dijkstra, porque a partir da segunda iteração desse algoritmo, ele já corrige um erro que Dijkstra não conseguiu corrigir, o que acaba fazendo ele encontrar o caminho correto. E aí o resto das iterações, ele apenas vai recalcular até dar v-1 iterações, que é o número de vértices, menos 1, que aqui no caso tem 5, então ele vai fazer 4 iterações. Aí aqui na última iteração,
ele encontra o caminho mínimo aqui no final, e na última iteração, como nenhum valor foi alterado, nenhum valor de nenhum vértice foi alterado na última iteração, a estrutura, percebe-se que a estrutura então não tem nenhum ciclo negativo, porque todos os valores já foram calculados corretamente e na última iteração não teve nenhum valor calculado, o que indica que a estrutura não tem nenhum ciclo negativo e que o caminho mínimo foi computado corretamente. Agora aqui fazendo uma análise sobre esses dois algoritmos em diferentes tipos de grafo. Aqui logo de cara a gente pode ver que nos dois tipos de grafo a complexidade do Bellman-Ford é bem maior do que a do Dijkstra. Aqui nos grafos densos, a do Bellman-Ford é V ao cubo e o do Dijkstra é V ao quadrado log V. E o Dijkstra é muito mais rápido nos grafos densos porque o custo cresce lentamente, bem mais lentamente do que o V ao cubo, que é a complexidade do Bellman-Ford. E o Bellman-Ford só seria usado se o grafo tivesse pesos negativos. Aqui no caso dos grafos esparsos, o Dijkstra também vence por uma grande margem, porque ele cresce de forma praticamente linear, linear logarítmica, enquanto o Bellman-Ford cresce de forma quadrática. Aqui nessa tabela que eu preparei, fica melhor de visualizar qual seria o melhor algoritmo para diferentes tipos de grafo. Agora, em relação a ter pesos negativos. Por exemplo, quando o gráfico não tem pesos negativos, o melhor algoritmo é o Dijkstra, porque ele é bem mais rápido do que o Bellman-Ford. Quando o gráfico tem pesos negativos, o Bellman-Ford ele é o melhor algoritmo, porque o Dijkstra ele não consegue corrigir melhores caminhos que são descobertos tardiamente, quando se tem uma aresta de peso negativo. E o Bellman-Ford ele revisa os caminhos. Então ele sempre consegue melhorar um caminho, caso ele tenha uma aresta de peso negativo. E aqui, quando o grafo tem ciclo negativo, ele é intratável, ele é impossível de ser encontrado, o caminho mínimo, mas o Bellman-Ford é capaz de detectar os ciclos de peso negativo na última iteração do algoritmo. Então, esse estudo ele mostra que o Bellman-Ford ele só é escolhido quando tem pesos negativos ou quando é necessário detectar ciclos negativos. Em todos os outros cenários, o Dijkstra é significativamente mais rápido. E deve ser o algoritmo escolhido para esse tipo de problema.